Meus irmãos, o Senhor me deu uma palavra, né? Esse foi um tema que foi uma das ministrações que eu ministrei e eu trouxe, né, para que nós pudéssemos falar desse tema nessa noite também, que tem realmente trazido muita alegria ao meu coração, porque é um tema que todos nós cristãos, né, precisamos todos os dias buscar ao Senhor, que é o fervor no espírito. E nós vamos começar pelo livro de Romanos, capítulo 12. Quem puder abrir as suas Bíblias aí, esse capítulo é muito poderoso. Ele nos traz muitas instruções de Deus, né, da parte do Senhor, para esse tempo, né? E o versículo base vai ser o Romanos 12, verso 11, que diz assim: Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, né? Esse é um fervor, porque o nosso Deus, ele quer que nós o servimos, né? Com fervor, com entusiasmo, porque ser fervoroso, no grego, é a palavra zeu, que significa estar quente. Esquentar, ferver, é uma vida de intensidade, uma vida de comunhão, é uma vida fervorosa com o Senhor. Na meditação da palavra, na oração, no louvor, na adoração, para o serviço do reino, né? Então, nós precisamos ser fervorosos, ser entusiasmados, não fazer aquela coisa como se fosse algo que seja uma obrigação. E Deus não se agrada, né, que sirvamos a Ele dessa maneira. Deus, Ele quer que todos os dias haja uma busca intensa da parte do Senhor para que nós possamos ser esses crentes fervorosos, né, ao qual a Bíblia fala aqui em Romanos 12. A nossa intensidade, ela determina uma vida de fervor no Espírito, pois quando nos dedicamos, nós frutificamos, crescemos e desenvolvemos. Então, assim, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente gera frutos, né? Frutos de sabedoria, frutos de intensidade, frutos de amor, de obediência, porque quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente lê a palavra, nossa mente ela é restaurada todos os dias, né? Porque por conta do pecado, né, de lá de Eva, né? Então, assim, da criação, nós temos uma mente que precisa ser renovada todos os dias. E quando aceitamos Jesus, né, nós já somos restaurados. Mas isso não quer dizer que nós temos que parar por ali. Não, muito pelo contrário. O Senhor quer que buscamos Ele cada vez mais. E essa busca, ela precisa ser diária, ela precisa ser com amor, ela precisa ser com intensidade, ela precisa ser uma busca que gere em nós frutos, para que quando outras pessoas nos vejam, elas compreendam, ó, essa pessoa, ela é crente, essa pessoa é uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque não tem como, quando você busca Deus intensamente, você não gere frutos, você não tem uma palavra, você não tem uma oração, não existe você ter uma busca com o Senhor e você não tenha essa disponibilidade, né, em amor para o próximo. E não são as regras, né, que faz o poder de Deus se manifestar em nós, e sim o relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas querem cumprir muitos decretos, né, muitas doutrinas, o que vestir, o que comer, como fazer, mas a Bíblia, ela já é um manual ao qual ela nos ensina como devemos nos comportar. A doutrina, ela é muito perigosa, por quê? Porque ela pode gerar uma regra, e você, em vez de buscar a Bíblia, de buscar a palavra, de se dedicar a Deus em verdade e ao Espírito Santo, você fica focado naquelas regras, e acaba que você esquece daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Que não são regras. Eu sei que em muitos lugares, né, nas igrejas onde você chega, existem muitas demandas de como você se portar, né? Tipo, você vai a um fórum, você não pode entrar de bermuda. Então, assim, isso não é só para a igreja.
entendeu? Isso são em várias situações, em vários departamentos ao qual nós somos. Quando vamos trabalhar em uma empresa, né, nós usamos uma farda, de acordo com a regra daquela empresa, com o estatuto, com aquelas demandas. Então, tudo isso precisa se cumprir. Mas nós não podemos deixar o principal, que é a palavra de Deus, né? Então, e esse fervor no Espírito, ele não vem através das regras, né? Ele vem através do poder de Deus manifestado em nós, através do relacionamento que a gente tem com o Pai. Quando você se relaciona com Deus, você tem intimidade com Deus, você começa a crescer, você começa a avançar, você começa a ter ideias. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E quanto mais eu busco, mais ele tem para mim. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. Ele não tem limite, ele não tem medida de dizer, eu só vou te oferecer até aqui. Você vem me busca até aqui e eu te dou essa medida. Não, ele é inesgotável. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu busco ao Senhor, né, mais eu fico fortalecida, mais eu sou uma pessoa que tenho a oferecer para o meu próximo, eu sou uma pessoa que tenho palavras de sabedoria, porque os dons, a Bíblia fala que a gente deve buscar os melhores dons, né? O apóstolo Paulo fala disso. E esses dons, ele vem através do nosso relacionamento com Deus, né? Na meditação da palavra, uma vida de oração, aí nós acessamos a graça de Deus e o poder de Deus, né? Porque o poder de Deus, ele não é manifestado, lançado ao vento, né? Ele vem de uma forma sobrenatural na busca que temos com o nosso Senhor. Então, é muito importante que todo crente ele tenha esse fervor no espírito, essa liberdade de fluir, né? E é de Deus você fluir no espírito. Então, nós temos a palavra, né? A palavra, ela nos alimenta espiritualmente, ela alinha nossa mente, né? E nos treina, né? Para preparar a boa obra que Deus começou em nossas vidas. Então, assim, quando nós aceitamos Jesus, nós somos verdinhos, né? Nós somos criancinhas. E a gente aceita ele naquele amor, mas aí a gente tem que buscar o conhecimento da palavra, né? E ela é de Deus. Quanto mais você busca o conhecimento na palavra, mais alimentado você fica, né? Espiritualmente, porque aí você vai tirando todos aqueles costumes que você adquiriu, às vezes, na sua infância, né? Você adquiriu durante a sua adolescência. Eu não sei qual é o tempo de crente aqui de cada um, mas a minha infância, a minha adolescência, eu não conhecia Jesus. Eu já conheci Jesus depois dos meus 30 anos de idade. Então, assim, eu precisei buscar, eu precisei aprender muita coisa. Embora o nosso caráter, ele é um caráter que ele é formado, né, na nossa casa, no nosso lar, através dos nossos pais, que a gente aprende muita coisa do caráter, né? Mas a gente pode, quando a gente conhece Jesus, a gente se aperfeiçoa, né? Nosso caráter, ele é moldado, ele é aperfeiçoado, ele é acrescentado de acordo com a palavra de Deus. E aí, muitas coisas que a gente aprendeu quando era criança, quando era adolescente, no meu caso, eu vou ter que deixar de lado, porque essas coisas, elas já não convêm para um crente, né? Às vezes a gente vê crente dizer, eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, e aí eu sou assim e eu não consigo mudar. Consegue sim. Se você quiser, se você tiver amor pelo nosso Senhor Jesus, amor pela palavra dele, você consegue mudar. Porque você vai lendo a palavra e você vai adquirindo conhecimento de Deus, e aí a sua mente ela vai sendo reestabelecida, ela vai estar sendo moldada e o seu caráter vai mudando, porque o seu comportamento vai mudando. E isso é maravilhoso, né? Porque nós vamos nos aperfeiçoando. Hoje nós temos um conhecimento que nós não tínhamos no início da nossa caminhada. Mas se nós tivéssemos aceitado Jesus e parado, não tivesse buscado o conhecimento, a leitura da palavra, a oração, o conhecimento de ter intimidade com o nosso Senhor, nós seríamos uns crentes rasos, né? Como a gente ainda vê aí, muita gente que está na igreja, serve ao Senhor há tantos anos, mas tem um comportamento ainda muito infantil, como crianças que ainda estão tomando leite, né? E nós já sabemos que a nossa busca para o Senhor, ela tem que ser intensa, tem que ser diária, né?
é uma vida que você não pode dizer, eu só sou crente no meu trabalho, eu só sou crente na minha casa, eu só sou crente na igreja, não. Você tem que ser crente em todos os lugares. Você tem que ser filho de Deus, se comportar como ele. Eu não posso ser filho de Deus e me comportar longe com princípios que não condiz com essa palavra. Então, eu estou enganando tanto as pessoas como a mim mesma, porque vai chegar o dia em que eu vou precisar e eu não vou ter acesso porque eu não me comprometi com a palavra de Deus. Amém? E a outra é a oração, né? A oração, conhecemos o Senhor, entendemos o nosso chamado e conhecemos o nosso chamado, a nossa vida com Deus para o mundo, né? E preparamos a nossa vida com Deus para o mundo, para operar em nosso espírito. Então, assim, quando a gente ora, a gente começa a ter uma intimidade mais com o Senhor. E isso gera uma liberdade de você ouvir a voz de Deus, né? Eu trabalhava num lugar e sempre que eu orava, eu falava, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí elas perguntavam para mim, Susana, como é que Deus fala com você? Aí eu disse, falando como eu estou falando aqui com você. Oxi, como é isso? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu disse, nunca ouviu? Eu disse, mas você já falou com ele? Aí ela disse, não, eu só rezo, mas assim, eu nunca ouvi não a voz de Deus, não. Eu disse, é porque você nunca falou com Deus. Porque na sua reza você fala, né, às vezes com os santos e tudo, mas aí você precisa conversar com Deus, porque Deus, ele é o nosso Pai e enviou o seu Filho Jesus para que através de Jesus nós fôssemos salvos. Aí expliquei para ela, né? E ela ficou sem entender muito, porque ela achava que realmente eu estava falando algo que não era verdadeiro, de ouvir a voz de Deus. E a gente sabe que quando a gente busca o Senhor, isso é algo comum, né? E assim, eu lembro que quando eu estava no começo da minha caminhada, o Senhor falou para mim que eu iria identificar a voz dele em meio a uma multidão. Aí eu disse, meu Deus, mas como é que vai ser? Aí a gente começa a lembrar. Um monte de gente, né? Aquilo tudo muito apertado, e Deus falar e você ouvir, né? E para a glória de Deus, eu tenho essa experiência hoje. E a gente sabe que é uma voz interior muito forte, que sai, sabe? Ela é uma voz estrondosa, que fala com você, que é inconfundível. É inconfundível. Não tem como você se confundir com a voz do Senhor, né? Porque ele é diferente, ele é Deus, ele é poderoso, ele é o nosso Pai. Ele é aquele que ele é fiel àqueles que lhe são fiéis. Quando a gente tem uma fidelidade, hoje eu entendo aquela parte que diz assim, Deus não tem filho preferido, né? Que Deus, ele ama a todos, realmente, ele ama a todos, mas Deus não tem intimidade com todos. Deus não tem intimidade com todos, né? Deus tem intimidade com quem tem intimidade com ele. Porque ele vai ficar falando o tempo todo, né, com uma pessoa que não tem intimidade com ele, mas a pessoa não vai escutar, porque ela não conhece a voz do seu pai, porque ela não tem intimidade, ela não busca. Então, não tem como você ouvir a voz de Deus se você não busca a Deus, só busca numa necessidade, na hora de uma aflição, quando você está com uma enfermidade, quando você precisa de uma resposta, ou quando o negócio, o sapato aperta mesmo e você não sabe o que fazer, aí você chega lá, dobra o joelho e vai orar, você não vai conseguir escutar a voz de Deus. E ainda pode até escutar, porque Deus é misericordioso, ele entra com socorro, né? Às vezes nós estamos eu vejo pessoas que estão pedindo uma ajuda, um socorro ao Senhor, e realmente ele chega, porque ele é bom. Mas não é bom a gente arriscar, né? Nós, como homens e mulheres de Deus, o ideal é a gente ter aquela segurança de saber que o nosso Pai está aqui do nosso lado e que ele é a nossa prioridade, que a Bíblia fala, né, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Esse todas as coisas são todas as coisas de verdade. Por quê? Eu não entendia como era que eu poderia amar mais a Deus do que o meu ex-esposo, né? Que eu me casei. Eu não entendia como era que eu poderia amar mais a Deus do que as minhas filhas. Mas com essa intimidade, com essa busca, com esse relacionamento, né? Com essa intensidade ao qual eu lia a palavra, eu comecei a compreender que tudo que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor. Que as minhas filhas são dele, foi ele que me deu, eu só tenho elas porque ele permitiu que eu tivesse.
Então, ele é soberano na minha vida. Então, eu não tenho por que me preocupar de amar mais A, B ou C ou qualquer outra pessoa. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Se todos pertencem a ele, que eu pertenço a ele, tudo que eu sou é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que chega nas minhas mãos vem dele. Então, não tem por que eu ter essa preocupação de saber como é que eu vou amá-lo, mais do que tudo. Porque ele é tudo para mim. Porque ele é tudo para nós. Por isso que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. É esse entendimento que ele quer que nós chegamos. Porque como é que eu amo a minha filha? Muito, né? Claro que eu amo minhas filhas e esqueço de Deus. Se ele é o meu soberano, foi ele que me deu elas, né? Foi ele que permitiu que eu fosse fértil, que eu engravidasse, que eu tivesse minhas filhas. Então, assim, ele é tudo para nós. Amém? E aqui, aí este é um modo que agrada a Deus. E este é que sejamos, e ele quer que nós sejamos fervorosos quando servimos a ele. Então, Deus se agrada com quando nós somos intensos. Deus se agrada quando nós o buscamos com amor, com intensidade, com verdade, com aquele fervor no espírito. Ele se agrada, porque ele sabe que um coração contrito, quebrantado, cheio de amor, né? É tudo que sai de mais verdadeiro de dentro de nós. E Deus quer que o buscamos dessa forma, né? O fervor, ele é um entusiasmo, uma constância. A fé aplicada à palavra de Deus é a disponibilidade para o Espírito Santo operar. Então, assim, quando você é fervoroso na busca com o Senhor, você dá liberdade do Espírito Santo de Deus, ele operar através de sua vida. Porque quando existe uma busca constante, né, da nossa parte ao Senhor, nós somos uma terra fértil, aquela terra que produz frutos, gera dor de milagres, que gera milagres. Então, quando nós buscamos ao Senhor com fervor, que estamos cheios, o Espírito Santo ele tem liberdade de agir através de nós. Então, você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Você pode trazer uma palavra de sabedoria. De repente, o Espírito Santo, você vê alguém aflito e o Espírito Santo te dá uma palavra de sabedoria para aquela pessoa e aquela pessoa é liberta, aquela pessoa é livre. Você pode trazer um conhecimento através da leitura da palavra. Porque hoje eu leio Romanos 12 buscando o fervor no Espírito. Amanhã eu posso ler Romanos 12 buscando o amor, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, né? Então, assim, a palavra ela é muito rica, o Espírito Santo é muito grandioso, é poderoso demais, e ele quer se manifestar através de nós, né? Ele quer se manifestar através de nós. Nós somos um agente de milagres, nós somos pessoas que habitam um poder muito grande, né? Opera através de nós. Basta que nós sejamos fervorosos, entusiasmados, buscar a Deus com intensidade e com amor, para que ele opere e alcance outras vidas através de nós. E isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo operar e está a serviço de Deus, porque nós somos pessoas que Deus escolheu, filhos amados, né? A Bíblia fala que nós somos uma geração eleita por Deus, somos sacerdote real, somos uma nação santa, né? Então, assim, somos eleitos pelo Senhor como preciosidade, né? Deus não nos tem como qualquer coisa. Deus nos tem como preciosos, como filhos amados. Então, não tem como você deixar Deus para segundo lugar, terceiro lugar. Ele tem que estar em primeiro mesmo na sua vida. Ele tem que ser o único, aquele que está diante de você sobre todas as coisas. Mas o que a gente vê é que as pessoas hoje, elas só buscam a Deus na aflição. E isso é terrível, sabe? Gera um peso, tudo é pesado, porque você vive uma vida normal, considerada normal, né? Vai trabalhar, faz suas atividades de casa, faz tudo, e você não lembra de Deus, né? Não conversa com o Espírito Santo. E aí, quando as dificuldades elas começam a chegar, as adversidades começam a se levantar, aí você corre e vai orar. Não é assim. Não é assim.
Deus quer que ele seja a nossa prioridade ao acordar, ao levantar, ao sair para o trabalho, chegar no trabalho, apresentar o nosso dia ao Senhor. Se você é vendedor, pedir a Deus seus clientes, que Deus prepare cada um deles para chegar naquele dia, orar pela sua meta do dia, orar pelos seus filhos, apresentar ao Senhor e ter uma vida diária, onde Deus está lá, sempre presente, sendo sempre o primeiro, seu amigo, aquele que você consulta para todas as coisas, né? E é muito poderoso. E Deus, ele nos instrui porque estamos vivendo os últimos dias. E cada vez mais, o Espírito Santo, ele tem operado de uma forma tremenda dentro de nós, porque o Senhor, ele quer agir, né? Deus tem pressa em acordar muitos que estão mortos, né? A gente está vendo aí muitos irmãos que estão frios, que abandonaram muitas vezes a casa do Senhor, que estão distantes de Deus, outros não querem saber de Deus, e aí o Senhor clama, né, para que nós, como filhos, como que aqueles que entenderam o Evangelho de Cristo, alcance essas pessoas, alcance essas vidas, né? Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, qual é a sua disponibilidade para Deus? A sua disponibilidade é meia hora por dia, é uma hora por dia, é uma hora de manhã, uma hora de noite, ou a sua disponibilidade por Deus é o tempo todo, é o dia inteiro, é a sua vida, é a sua entrega, é a sua mente, é o seu corpo, é a sua boca, é os seus olhos. Você só tem visto aquilo que Deus permite? O que é que você tem escutado todos os dias? Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem escutado boas palavras? Você tem sido aquele que tem entrega tudo seu para o Senhor, apresenta a Ele para que Ele te guie em todas as decisões da sua vida? Todas as vezes que o Espírito Santo te procura, ele te encontra, você está ali disponível, sabendo que ele habita dentro de você e que todos os lugares que você vai, ele vai com você. Tudo que você vê, ele vê junto com você. Tudo que você escuta, ele está escutando ali junto com você. Você sabe que o Espírito Santo está aí, escutando tudo, ou lendo seus pensamentos. O que é que você tem pensado? Porque os pensamentos, irmãos, eles sempre vão vir. Os maus pensamentos, eles sempre vêm. Mas quando nós temos uma mente blindada pela palavra de Deus, pela oração, pela busca ao Senhor, eles vêm, mas aí nós identificamos. Mas quando nós estamos dispersos, a gente não identifica esses pensamentos. Ou identifica, mas deixa para lá, sabe? Não, imediatamente, quando ele chega, você tem que dizer, ó, saindo agora. Minha mente é a mente de Cristo. Aqui só habita aquilo que Cristo permite. E eu tenho o poder de não permitir que esse pensamento fique aqui. Vamos saindo em nome de Jesus e eu repreendo todo esse pensamento. É assim que nós temos que agir. E acaba que quando você alimenta mais a sua mente com as coisas de Deus, o que é que acontece? Você vai estar fluindo o Espírito Santo de Deus. Você vai ser alguém que flui Jesus, flui Deus em tudo que você faz. Então, as coisas secundárias, elas vão ter muito pouco espaço na sua vida. Não é que você não vai ser perseguido, porque você vai ser perseguido enquanto estivermos aqui, vai ser afrontado, o inimigo vai te levantar, as pessoas vão te sabotar, vai ter pessoas que nem te conhecem e vai te odiar, até pela sua voz, o seu jeito de falar, as pessoas vão te odiar, elas não vão suportar você. Ah, mas eu não fiz nada, você não precisa fazer nada. Porque lá em Efésios 6:10 fala que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que se levantam para nos atacar. Então, sempre vai ter pessoas contra nós. Amém? O fervor não desistir das escrituras, e sim aplicar na sua vida tudo que está escrito. Os fervorosos manifestam o amor, pois o amor é a estrada pela qual a fé passa fluindo. O amor, né, aqui em Romanos 9, nós vamos ver agora, né, o que fala sobre o amor. Aí o verdadeiro avivamento começa quando o nosso coração se encontra com Cristo, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós já começamos a ser avivados. Só que o avivamento pleno, né, que eu creio que esse ano nós vamos ter muitas manifestações de avivamento no nosso país. Eu creio em nome de Jesus e em outros países também.
Porque tem muitas pessoas que estão achando que o avivamento ele vai chegar numa cidade ou num país só. Eu creio que não, eu creio que Deus vai começar a avivar em muitos focos, né, de pessoas, e muitas vidas vão ser alcançadas, né? Eu ouvi essa palavra lá na Bolívia, eu estava lá esses dias, para a glória de Deus, ele me permitiu que fosse passar 10 dias em missões lá, e eu pude ver que Deus ama aquela nação. Aquele povo tem sede de Deus, né? E precisa que nós levamos esse evangelho, né? Eu não sei como Deus vai fazer na nossa vida, mas eu creio e peço a Deus que ele mande muitos missionários para aquela nação da Bolívia, porque lá é uma terra que, assim, pronta para a colheita. Quando a gente chega nas praças, nos lugares que você começa a falar do Senhor, de Jesus, eles se aquebrantam. É como se tivesse uma porta aberta, né? Só esperando para o nosso Senhor entrar. E eu louvo a Deus porque foram muitos milagres, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas curas. E eu louvo a Deus por ele ter permitido que eu fosse para aquela nação, né? E eu pude compreender que realmente missões não é para todo mundo, mas todo mundo pode fazer missões, né? Você pode fazer missões em oração, você pode fazer missões ofertando, né, do seu recurso para que o missionário chegue lá. Assim como Deus permitiu, eu vivi muitos milagres da parte do Senhor, né? Do jeitinho que ele falou que iria fazer, né? Que não iria me faltar nada, que eu iria fazer uma viagem, que todo o recurso chegaria na minha mão. Assim aconteceu, né? Deus, ele levantou muitas pessoas para me abençoar. Ele não permitiu que eu fizesse nenhuma propaganda. Depois eu vou contar o testemunho aqui bem direitinho, porque tem muita coisa linda que Deus fez. E eu sei que vai abençoar muitas vidas dos irmãos. Mas, assim, foram dias maravilhosos, sabe? Foram dias que eu precisava passar por tudo aquilo para que eu pudesse entender o meu chamado, como é a vida de um missionário em outro país, né? Que nós não somos miseráveis. Muitas vezes as pessoas têm os missionários como miseráveis, não, nós somos filhos amados de Deus. E Ele provê nas nossas vidas, Ele dá o melhor. E eu pude provar da bondade do Senhor, né? É um desafio por conta do clima, né? Muito frio, aí tem altitude, são mais de 3.000 metros acima do nível do mar, né? De onde eu estou aqui em Recife. Então, eu ficava tonta o tempo todo, assim, muita dor de cabeça. Mas aí o Senhor levantava os anjos para nos ajudar, né? Mas é um momento que eu pude desenvolver esse fervor no espírito, né? Porque eu estava orando em línguas o tempo todo, igual ao apóstolo Paulo, né? E aí, mas a gente, fazendo isso, a gente ouve, né, as direções do Senhor. E vamos aqui, né? Romanos 12, a partir do verso 9, né? Fala do amor, que diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Aí esse que foi o tema da nossa ministração, né? O 11 diz assim: nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Aí o 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará
brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, para que nós possamos ser fervorosos no espírito, nós precisamos praticar esse amor, esse verdadeiro amor, que não é fácil, muitas vezes não é tão simples assim. Mas quando eu me alimento da palavra, da oração, da comunhão com o Senhor, do poder do Espírito Santo, eu não consigo fazer nada que seja diferente ao que essa palavra nos traz. Porque quando a gente se alimenta do que é bom, o mal, ele não tem poder de nos afetar. Nós vamos receber uma afronta e nós vamos dizer, meu Deus, ele não te conhece. Meu Deus, a Bíblia fala que nós seríamos perseguidos. Meu Deus, a Bíblia fala que nós seríamos afrontados, né? Então, tudo isso, esse fervor, essa busca, essa intensidade com o Senhor, ela vai nos ajudar cada vez mais a vencer as tempestades, os desafios, as afrontas, as tribulações. E essa foi a palavra que eu trouxe para os meus irmãos nessa noite. E assim, ela falou muito comigo. Quando a gente estuda sobre algo, mesmo a gente já praticando, a gente sempre é alimentado também, cada vez mais, porque nos fortalece, né? Deus e o Espírito Santo, ele vai trazendo instruções para o nosso dia a dia, porque cada um que está aqui vive uma vida diferente uma da outra, né? Mas o Espírito Santo, ele fala com cada um de nós especificamente. Então, quando a gente se entrega à palavra, às escrituras, a gente aprende muito. Mesmo a gente já tendo o costume de fazer, você aprende cada vez mais. Todos os dias o Senhor, ele fala diferente conosco, né? E eu sou grata a Deus por trazer, espero que tenha abençoado a vida dos meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês com entendimento, com sabedoria. Vamos viver um ano extraordinário da parte do Senhor. Vamos viver muitas promessas esse ano. Vai se cumprir muitas coisas em nossas vidas. Esse é um ano ao qual aquele que plantou, ele vai ter uma colheita sobrenatural, uma colheita extraordinária, sabe? Porque a colheita, muitas vezes, as pessoas ficam esperando a colheita de bens materiais, né? Não que seja ruim o bem material, ele é bom, né? Eu tenho muitas promessas de bens materiais da parte do Senhor e eu quero receber. E os meus irmãos também têm. Mas a colheita espiritual, né? O poder de Deus sendo manifestado através da nossa vida, ele é o que vai nos sustentar. Então, ele é mais importante que tudo na nossa vida. Então, que esse seja um ano ao qual o Espírito Santo de Deus, ele fale cada vez mais audível conosco. Que nós possamos escutar a voz dele, assim, em todo o tempo, sabe? O nosso amigo fiel, o nosso consolador, aquele que o nosso Deus deixou aqui na terra para nos consolar, para nos proteger, para nos guiar, para nos levar aos lugares, né? E nos dar entendimento sobre as coisas, porque tem tantas coisas aqui na terra que a gente não consegue entender, principalmente quando vem de pessoas, né? Tem pessoas que são tão más, tão ruins, que a gente às vezes não consegue compreender, né? Como é que as pessoas elas são capazes disso. Hoje mesmo eu estava passando uns vídeos, né? Nós fomos orar na igreja na tarde, fomos para o evangelismo, mas choveu e acabou que nós não fomos para a rua, ficamos orando na igreja. E aí tem umas pessoas que estavam falando, né? Nós oramos pelo um jogo de futebol que ia estar tendo aqui. E aí depois o pessoal começou a falar de uns vídeos e minha filha olhou e assim, meu Deus, como os seres humanos eles são capazes de fazer isso com os outros. Tinha um rapaz que já estava deitado no chão, tinha apanhado muito, e o cara com uma moto, sabe, passando com a moto em cima do rapaz, o rapaz totalmente desacordado. E eu olhei aquela cena, eu fiquei impactada, eu disse, Senhor, a que nível o ser humano é capaz, sabe, de fazer contra o outro. E a minha oração é para que a paz chegue no nosso país, sabe? Por causa de um jogo de futebol, as pessoas, elas, você vê o poder que o inimigo tem de transformar a mente das pessoas, de mudar, né, o caráter de uma pessoa e deixar ela com toda a maldade. Por isso que nós temos que vigiar cada vez mais, meus irmãos, sobre isso.
vigiar, pedir muito a Deus, que as nossas emoções sejam guardadas e protegidas pelo nosso Deus, para que nós possamos, né, todos os dias sermos, podemos praticar esse amor, né, que aqui Romanos 12 fala. E precisamos todos os dias estar alimentando a nossa mente com essa palavra, com oração, para que Deus nos proteja e nos guarde e nos livre de todo mal. Amém?